Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado esteja em sua vida e com todos os seus. Estamos no tempo da Páscoa e a Páscoa vai sempre sendo para nós essa oportunidade de encontrarmos com aquele que é a vida, é a luz e a salvação, que é Cristo Senhor, de nós acolhermos em nossa vida a salvação e sermos testemunhas nos tempos de hoje de que Ele está vivo, ressuscitado. Nós não apenas lembramos que um dia Ele ressuscitou, mas lembramos de que nós somos hoje chamados a ser testemunhas agora de que nós o encontramos, que Ele está vivo e que está ressuscitado no meio de nós. Nós já estamos caminhando já para o final do tempo pascal. Evidentemente que o tempo litúrgico tem um início e tem um final, mas a experiência pascal, ela continua na vida de cada cristão, continua em cada liturgia, em cada missa, porque é o anúncio da boa notícia, a boa nova, que cada cristão, cada um de nós é chamado a proclamar no meio desse nosso mundo, no meio da sociedade. Aliás, nós deveríamos ser especialistas em boa notícia. Diferentemente do mundo, da mídia atual, que foi talvez condicionando o nosso povo a ser chamado a atenção pela má notícia, pela notícia que escandaliza, que muitas dos desastres, e isso desperta a atenção. E nem sempre a boa notícia, aquilo que entusiasma, que constrói a fraternidade, chama a atenção das pessoas. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu creio que nesse tempo da Páscoa, além de escutarmos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida, e ao mesmo tempo de nós procurarmos ser testemunhas do Cristo ressuscitado, nós devemos dar um passo a mais em especializar-nos em viver, em anunciar boas novas. Nesse final de semana, por exemplo, a palavra do Evangelho vai nos colocar uma palavra muito importante. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou para preparar-vos um lugar. Então Jesus nos lembra, coloca para nós, que nós todos temos, além dessa vida, além da construção da fraternidade, da paz, da justiça nesse mundo, nós também temos uma vida que não termina no cemitério, não termina na morte, não termina no caixão, mas temos uma vida que continua. E para onde Jesus vai, quando perguntado como é que faz e onde que é, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É como se tivéssemos passar por um rio, por um desfiladeiro, que tem apenas uma ponte. Essa ponte que nos leva até o Pai é Jesus. Todos são chamados a buscar a Deus e todos passam pelo Cristo. Mesmo os que não o conhecem, mas procuram viver honestamente a sua vida. O Pai enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher, Maria, para ser nosso Salvador, que morreu, deu a vida por todos nós, foi sepultado, mas ressuscitou. E o Pai, o colocou justamente acima de tudo, e Ele é o Senhor. E por isso é o caminho, a verdade e a vida. E é justamente isso que o Senhor nos revela nesse final de semana. E ao mesmo tempo diz que quem o vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus é quem nos conduz ao Pai, nos conduz à vida da Trindade, e a nossa vida deve estar escondida com Cristo em Deus. Como também nos diz as Escrituras, viver essa vida no Senhor, essa é a nossa vocação que começa agora, no dia a dia, quando nós, pela conversão, pela mudança de vida,
vamos vivendo uma vida de estar com Deus, estar com o Senhor cada dia da nossa vida, buscando os verdadeiros valores do reino, buscando viver essa vida em Cristo Jesus, que no dia a dia nós vamos nos alegrando em poder acolher essa boa notícia e, ao mesmo tempo, sabendo que temos que anunciá-la aos irmãos e, ao mesmo tempo que nós procuramos, com essa consequente boa notícia, viver uma vida como cristão, também sabemos que temos uma vida que durará para sempre. E o jeito é Cristo, o caminho é Cristo, a busca da vida é Cristo, a verdade que ilumina a nossa vida é Cristo, que nos conduz ao Pai. É, portanto, uma palavra que nos questiona sobre o nosso dia a dia, mas também nos mostra e nos lembra essa vida eterna que nós temos e somos chamados a viver. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, para que aconteça isso, nós somos chamados a estar em Cristo Jesus. A segunda leitura desse final de semana fala de achegar a Ele pedra viva, que os homens rejeitaram. Foi crucificado, foi morto, sepultado, ele foi rejeitado. Mas Paulo, lembra nos seus querigmas, e na leitura de hoje, na primeira carta de Pedro, justamente recorda para nós que nós somos chamados a estar em Cristo, a pedra viva. Ele que é a nossa vida. E, ao mesmo tempo, lembra Pedro que essa pedra, que é a base, que é o fundamento de toda a vida das pessoas, no entanto, foi rejeitada. Foi rejeitada, e sabemos que não quiseram escutar Cristo, mas ela tornou-se a pedra angular, ou seja, a pedra principal que sustenta todo o edifício. Então, poder encontrar em Cristo caminho, verdade e vida é também deixar com que Cristo seja o fundamento, seja a nossa vida, aceitar o que Ele pregou para nós, o que Ele fala para nós ainda hoje, porque sabemos que caminhar e viver com Cristo é cada vez mais poder basear a nossa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, a pedra angular, que as pessoas rejeitaram no passado longínquo, no passado recente, e rejeitam ainda hoje. Muitos não querem ouvir falar do Cristo, nem tampouco da boa notícia que Ele nos traz e das consequências do Evangelho. É por isso que muitas vezes a nossa sociedade vai passando por vicissitudes, por problemas, porque não sabem ouvir a voz do Senhor. Mas nós somos chamados, uma vez que sabemos que Ele é o caminho que nos conduz ao Pai, a chegarmos a essa pedra viva, que é a razão de ser da sustentação de todo o edifício da nossa vida. Nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que a igreja tem uma missão enorme, muitos trabalhos, tem que anunciar essa boa notícia, temos que testemunhar. E dentro dessa organização, nós temos também na liturgia de hoje que quando começa a existir muito trabalho, muitos serviços, muitas necessidades, a igreja também sabe discernir caminhos de dividir os trabalhos. Um pouco a palavra de Deus hoje vai nos colocar esse aspecto, de como que aqueles que têm que anunciar essa boa nova, anunciar que Cristo é caminho, verdade e vida, que na casa do Pai há muitas moradas, que nós somos chamados a basear nossa vida em Cristo Jesus, a pedra viva, a pedra angular, que foi rejeitada e é rejeitada por tantos, para poder fazer tudo isso, o trabalho, cada vez mais. E quanto mais nós evangelizamos e quanto mais nós testemunhamos, mais aumenta o trabalho, mais aumenta a missão. É nesse sentido que nós temos hoje, na leitura primeira, os Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que fala que vai crescendo o número de discípulos, aparecem necessidades, algumas reclamações também, de falta de atenção para algumas necessidades. Então, a conclusão da igreja. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, escolhem os diáconos,
né? Escolhem os 7 diáconos que terão a preocupação de ver a questão dos pobres, necessitados da igreja. E que isso tudo demonstra porque a igreja tem necessidade, conforme vai passando os tempos, também de dividir serviços dos vários trabalhos com pessoas que têm o carisma disso e que podem servir ao povo de Deus, podem servir à igreja. Às vezes nem sempre nós temos um pouco essa consciência e essa responsabilidade de dividir serviço, de partilhar um pouco das várias necessidades de evangelização, de atendimento que existem ao nosso redor. Nós vamos ficando aos poucos e quanto mais nós trabalhamos na evangelização, quanto mais nós vamos dando a boa notícia, boas novas para as pessoas, mais as pessoas necessitam de atendimento nas várias questões, tanto pessoais, como sociais, como no relacionamento familiar e da sociedade, etc. E para isso é que nós temos hoje, além dos diáconos permanentes, também vários ministérios da igreja, onde todos nós sabemos que somos chamados a sermos discípulos de Jesus, a caminharmos com coerência no seguimento de Cristo, a sermos também missionários, evangelizadores, transmissores dessa notícia a todas as pessoas, mas também temos na igreja os vários carismas, tanto para servir ad intra, ou seja, dentro da própria igreja, como também principalmente os vários carismas, e nós precisamos muito desse trabalho para fora, para os necessitados, como aparece aqui dos 7 diáconos. Aparece aqui justamente pessoas que também encontram Cristo, caminho, verdade e vida, encontram Cristo a pedra angular da sua própria vida, e por isso mesmo, né, são chamados, né, a repartir o serviço e a servir ao povo de Deus, nesse caso específico, como nos conta os Atos dos Apóstolos. Eu espero que todos nós, meus irmãos e irmãs, procuremos nesse tempo da Páscoa de estarmos aí buscando esse caminho único, essa ponte, o pontífice que nos une ao Pai, que nos conduz até o Pai e que, ao mesmo tempo, a nossa vida no dia a dia seja alicerçada, né, nessa pedra angular que é Cristo, e sejamos, ao mesmo tempo, também pessoas que, partilhando os vários serviços, anunciam nos tempos atuais, nos tempos de hoje, a boa notícia que Deus enviou o seu Filho, que morreu por nós e que está vivo, ressuscitado. Eu queria só lembrar para todos e para todas que no próximo dia 24, na próxima terça-feira, nós teremos o Dia Mundial de Oração pela China. O Papa Bento XVI instituiu esse dia, onde toda a igreja é chamada a rezar pela China. Sabemos das dificuldades com relação à igreja na China, a igreja que é fiel à unidade comum, universal, ao mesmo tempo a política que quis, né, dominar a religião e fez sua própria igreja católica ali também, e essa questão que vai existindo, que as pessoas vão sendo perseguidas por um lado, né, com aqueles que são fiéis à unidade da igreja, e ao mesmo tempo, né, aqueles que são escolhidos pelo governo para serem dominados nessa mentalidade, mas que também sentem a necessidade de uma evangelização, de uma comunhão como a sé de Pedro. Por isso, meus irmãos e irmãs, nesse contexto todo de Páscoa, coloquemos também a nossa oração pelo povo da China, pela igreja na China, para que lá, como também em tantos outros lugares, nós se encontremos, né, com pessoas que buscam, que caminham e que ao mesmo tempo, né, vivem a sua fé, mesmo com as intempéries e com as dificuldades da vida. Muito bem, meus irmãos e irmãs, caminhemos nesse tempo da Páscoa. Vibremos com esse belo e grande anúncio que hoje nos é dado: Cristo é o caminho, verdade e vida, Ele que nos leva ao Pai. É o único caminho e também a pedra angular de todo o edifício. E, ao mesmo tempo, na igreja, para poder anunciar e ver isso, temos aqueles que têm os vários ministérios. E coloquemos também as várias intenções da igreja no mundo inteiro, especialmente da China. Uma boa semana a todos e o Senhor Todo-Poderoso abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.